Irmãos e irmãs na fé em Cristo. A liturgia da palavra, sobretudo neste tempo quaresmal, nos convida a descobrirmos a beleza transcendente na realidade em que vivemos. Iniciaremos hoje essa reflexão pelo próprio Evangelho que nos é dado neste segundo domingo do tempo quaresmal. O relato da transfiguração de Jesus, conforme Marcos capítulo 9, versículo 2 a 10. E vamos contextualizar este texto no conjunto da literatura de Marcos, trazendo alguns aspectos significativos para refletirmos. Olhando então para os textos que antecedem a cena da transfiguração de Jesus, vemos Jesus dando continuidade à missão fora da Galileia, em terras estrangeiras. Com isso, Marcos nos ajuda a compreendermos que o reino de Deus inaugurado por Jesus é para todas as pessoas, independente de raça, de religião, de cultura, de gênero, de classe social. O importante também é observarmos que a narrativa da transfiguração está situada entre os dois primeiros anúncios de sua paixão. E também é importante ressaltar que Jesus, ao anunciar que vai ser rejeitado, sofrer muito e ser morto, completa esse seu anúncio afirmando claramente que ele, depois de 3 dias, ressuscitará. E é dentro deste contexto de paixão, morte e ressurreição que o relato da transfiguração de Jesus precisa buscar o seu sentido. Também a própria perícope da transfiguração menciona a temática da ressurreição dos mortos. Então, aprofundaremos a cena da transfiguração de Jesus, destacando 4 aspectos significativos em relação ao relato da ressurreição de Jesus, narrada por Marcos no último capítulo, 16, versículo 1 a 8. O primeiro aspecto são os personagens que são nomeados na transfiguração: Pedro, Tiago e João. E na ressurreição, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Portanto, mulheres e homens, discípulas e discípulos de Jesus, testemunhas oculares, são os representantes de todas as comunidades cristãs. O segundo aspecto são os 2 elementos que aparecem no relato da transfiguração: a alta montanha, onde Jesus vai e é transfigurado, e a nuvem que os envolve. A montanha era o lugar do encontro com Deus e a nuvem o sinal da presença de Deus. Esses elementos nos remetem ao Êxodo, fazendo a passagem da antiga aliança para a nova aliança e nos trazendo que agora Jesus é o novo Moisés, que nos traz a libertação em plenitude. Um terceiro aspecto está relacionado ao que acontece com Jesus. O texto nos diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Jesus está numa atitude de serviço à vontade de Deus. Deus age nele e através dele, pelo Espírito, e sua presença se transforma visivelmente. Suas vestes tornam-se resplandecentes, extremamente brancas. Fato semelhante acontece na ressurreição de Jesus, quando um jovem vestido com uma túnica branca aparece às mulheres no túmulo vazio. As vestes brancas, portanto, nos remetem à vida gloriosa de Cristo. E o importante aqui não são as vestes em si mesmas, mas o seu significado, a glória de Deus e a participação de sua glória, todos aqueles e aquelas que perdem sua vida por causa do Evangelho. O quarto e último aspecto que ressaltamos é a voz que saiu do meio da nuvem. Este é meu filho amado, ouvi-o. Deus apresenta a Jesus, o seu filho amado, a quem doravante se deve ouvir e acolher, porque ele é a palavra viva de Deus, é a comunicação verdadeira da vontade de Deus.
O verbo ouvir na Bíblia implica confiança e obediência a essa vontade de Deus, como aponta a primeira leitura do Gênesis. Nesta liturgia, Abraão ouve a voz de Deus e dá resposta positiva: aqui estou. Mas Abraão ainda estava com pensamentos contraditórios. Prepara o sacrifício de seu filho. Mas o texto nos diz que Deus gritou para Abraão, através do anjo: não estenda a mão contra teu filho e não lhe faças mal algum. Abraão, portanto, ouviu, acolheu a voz de Deus e compreendeu que Deus, no qual crê e confia, é um Deus da vida e não um Deus que quer sacrifícios humanos. Em unidade com este Deus da vida, somos então inspiradas e inspirados a rezarmos os Salmos 115, a permanecermos juntos deste Deus da vida, junto da terra dos vivos, e não junto aos que destroem e matam a vida. A palavra de Deus, sempre que ouvida e acolhida, nos impulsiona a vivermos e convivermos no amor de Deus, cuidando e defendendo toda a vida que existe na terra. Concluindo então, a transfiguração de Jesus nos coloca na trilha do mistério pascal de Cristo. Eis o mistério da vida. São Paulo, ao escrever aos Romanos, também nesta liturgia, na segunda leitura que estamos refletindo, nos ajuda a esperançar, a alimentar a chama da fé em Cristo, no Deus da vida. E assim diz, e diz a nós hoje: se Deus está conosco, quem estará contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com Ele? Irmãos e irmãs, vivamos confiantes e perseverantes neste amor infinito de Deus, agraciadas e agraciados pela sua misericórdia.